Fala pessoal, professor Lucas Dias na área, estamos começando agora, estamos na nossa primeira aula da nossa jornada de questões específicas da banca FGV, tá certo? Você teve acesso ao nosso caderno de questões, tá? E eu sempre sugiro o seguinte, veja a aula, o passo a passo, anote tudo, só que é muito importante que depois você tente trabalhar sozinho. Certo? Pega lá, primeira questão, tenta fazer sozinho. Se tiver dúvida, aí você pega e volta na aula. Vai, né, pausa, anote, veja mais uma vez e assim por diante, tá? É assim que você estuda a parte da matemática, belezinha? Então, nós vamos começar aqui com a nossa primeira questão, firme e forte. Vamos interpretar, discutir e aos poucos a gente vai pontuando também toda a parte teórica que você precisa. Vamos lá. A questão 1, ela vai falar o seguinte: João pagou R$ 658 de aluguel, valor este que representa 28% do seu salário líquido, certo? O salário líquido de João é. Então, o que acontece? João, ele tem o seu salário, que é X, que nós vamos chamar por X. E aí, ele gasta 28% do seu salário para pagar o seu aluguel, que é no valor de R$ 658. Então, a partir daqui, a gente vai construir a nossa equação. Mas olha só, é uma questão que vai trabalhar com a parte de porcentagem. O que você precisa lembrar aqui? O esquema é o seguinte: toda vez que você trabalha com a porcentagem, você precisa lembrar que por detrás dela existe uma fração. Por exemplo, se você pegar x%, isso aqui é a mesma coisa que x sobre 100, certo? Então, toda vez que você tiver uma porcentagem pela frente, você vai ter uma fração onde o valor de baixo é sempre igual a 100. Só que aí você pode simplificar essa fração ou você pode transformar para o número decimal. Vamos pegar um exemplo, né? Um outro exemplo. Olha só, se você tiver 15%, isso aqui é a mesma coisa que 15 sobre 100, certo? E se você divide 15 por 100, por exemplo, isso aqui é a mesma coisa que 0,15. Ou seja, 15% é a mesma coisa que 15 sobre 100, ou você pode falar que 15% é a mesma coisa que 0,15, tá? Então a gente fez esse esqueminha aqui só para a gente lembrar. E agora a gente vai voltar para a nossa questão. Vamos lá. A questão fala de João que tem o seu salário. Então a gente vai fazer o seguinte: vamos chamar por X o salário de João, certo? Então vamos colocar aqui, ó, X, salário de João. Beleza. O que acontece? Ele gasta 28% do seu salário. Então, vamos calcular isso aqui, ó, 28% de X, não é isso? Então, vamos ver, ó, 28% é o mesmo que 28 sobre 100, não é isso? Na matemática, quando você tiver esse DE, você sempre precisa lembrar que é a mesma coisa que multiplicação. Então, você precisa sempre lembrar disso, certo? E aí você tem 28 sobre 100 vezes o x. Quando você divide 28 por 100, isso é 0,28x, tá? Então, ele gasta 0,28x do seu salário, pagando o seu
aluguel. E esse valor, o problema já deu. Ele fala que é R$ 658. Então, qual que é o próximo passo? Vou colocar aqui embaixo, ó. Você vai fazer 0,28x, que vai ser igual a R$ 658. Montamos a nossa equação e aí agora a gente vai finalizar. Eu vou pegar o 0,28 e eu vou passar dividindo. Então, x vai ser R$ 658 dividido por 0,28. Tá aqui. Bom, muita gente tem dúvida como que você divide o número decimal. Eu vou te falar o seguinte. Como eu tenho duas casas após a vírgula, eu vou multiplicar por 100. Porque aí automaticamente a minha vírgula vai andar duas casas e ela vai desaparecer. Só que se eu multiplicar por 100 aqui embaixo, eu sou obrigado a multiplicar por 100 em cima. Senão, vai ficar errado a minha conta. Logo, você vai ter o seguinte, ó. X vai ser igual a 658, que multiplica 100. Isso é a mesma coisa que 65.800, correto? Dividido por 0,8, que multiplica 100, é o mesmo que 28. Quando você faz isso, automaticamente você elimina a vírgula e aí fica tudo muito mais fácil. Se você dividir, no caso, 65.800 por 28, no caso, você vai encontrar R$ 2.350. E esse valor que nós acabamos de achar é justamente o salário de João, certo? E aí, pelas alternativas, vamos ficar com a letra C. Então, pegamos essa primeira questão, que é uma questão referente à porcentagem, tá? Onde a banca FGV gosta bastante de cobrar em prova. Então, você precisa ficar muito atento. E esse tipo de questão tem muitas questões que se parecem com essa que a banca gosta de construir. Então, fique atento a todas as etapas que nós aplicamos, tá certo? Show de bola. Então, passado a primeira questão, vamos para a nossa segunda questão. Essa segunda questão é uma questão sobre análise combinatória, só que a gente vai utilizar aqui apenas a parte interpretativa. Você vai perceber isso. Vamos lá. Dois casais irão se sentar em 4 cadeiras. Então tá aqui. Consecutivas de uma fila de cinema. O número de maneiras de eles se sentarem nas 4 cadeiras, de modo que, aí vem aqui o tchan do negócio, ó. Cada casal se sente junto. Então, cada casal precisa ficar junto. Então, apesar de ser uma questão de análise combinatória, entra na história. Eu sempre falo, toda vez que você pegar uma questão de análise combinatória ou de probabilidade, que são dois assuntos que não são fáceis, quando você estiver lendo o problema, entra na história, visualiza a história, fica muito mais fácil. Então imagine uma fileira com 4 cadeiras ali no caso, e 2 casais vão se sentar ali. E os casais precisam ficar juntos. Só que aí você vai pensar, né? Por exemplo, eu vou dar nome a esses casais por letras, A, B, C, D. Então, A e B, né, é o nosso primeiro casal. Aí, só dando uma dica, se eu coloquei A e B, depois eu preciso colocar B e A, porque eles permanecem juntos, mas com a ordem diferente, percebe? Então, você precisa pensar em todas as opções. Então, vamos colocar aqui em prática. Vamos primeiro fazer aqui a nossa primeira fileira. Nós temos aqui 4 cadeiras. E aí eu vou colocar aqui na frente o seguinte, ó. Vamos colocar assim, ó. Personagens.
certo? Só para a gente ficar mais fácil. Então, nós temos A, B, C, D. E aqui é o nosso casal A e B, aqui é o nosso casal C e D, tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui, eu posso colocar A, B, C, D. Pode acontecer, correto? Só que pode acontecer também o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, o nosso primeiro casal e eu vou mudar a ordem. Eu posso colocar B e A e o outro casal fica igual, C e D. A partir do momento que eu mudei a ordem do primeiro casal, eu tenho uma nova sequência. Isso precisa ficar claro. Aí, o que acontece? Vamos colocar a nossa fileira novamente. Eu vou voltar aqui, ó, por exemplo, A e B, só que o outro casal eu vou mudar a ordem. Eu vou colocar D e C. Então, quando eu faço isso, eu tenho uma nova sequência. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma nova fileira, e aqui eu vou inverter B, A, e o outro casal eu vou manter D e C. E aí, quando eu faço isso, eu tenho uma nova fileira. Bom, aqui nós pensamos 50% de todos os casos, né? Qual vai ser a diferença agora para a outra parte, os outros 50%? Eu coloquei A e B no início de cá e C e D de lá. Agora a gente inverte. A gente vai pensar a mesma coisa, só que a gente começa agora com o segundo casal, C e D. Então, eu vou começar colocando aqui, ó, C e D, e o casal A e B fica do outro lado. Aí aqui, ó, eu vou começar colocando A e B. Beleza. Aí agora, vamos lá, vamos pegar uma nova sequência. Aqui no início eu vou inverter a ordem do primeiro casal, D e C, e o segundo casal permanece igual, A e B, correto? Agora, eu vou pegar mais uma sequência, veja só, eu vou pegar o primeiro casal, vou voltar aqui, ó, C e D, e o segundo casal a gente vai inverter. Eu vou colocar aqui, ó, B, A, tá certo? E aí agora eu vou pegar mais uma sequência, né? O primeiro casal eu vou voltar aqui, ó, D e C, e o segundo casal eu vou colocar B e A. E com isso, nós pegamos agora a outra parte, tá certo? Então, tudo o que pode acontecer com esses dois casais, nós colocamos, nós montamos todas as opções. Sendo assim, se você contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando o problema pergunta o número de maneiras de eles se sentarem nas 4 cadeiras, de modo que cada casal se sente junto, é 8 maneiras. Vamos ficar aqui com a letra C. Então, nós temos, você pode colocar 8 modos diferentes aí que os dois casais vão se sentar. Então, outra coisa referente à banca. Quando você pega as questões de análise combinatória da banca, ela tem muitas questões nesse perfil, onde você não vai utilizar fórmula, onde você não vai usar nenhum conceito específico. Você vai usar a lógica, tá? Você percebeu? Você vai pegar a situação do problema e vai colocar em prática. E vai colocando ali por contagem, entendeu? A gente foi abrindo todas as opções. Se você for colocar algum conceito específico aqui, você pode colocar o princípio fundamental da contagem. Nós pegamos todas as opções, colocamos no papel e no final a gente contou todas elas. Mas veja, é só você entrar na história, tá certo? Beleza? Então, com isso, nós trabalhamos aqui a nossa segunda questão do nosso material. Então, a gente vai prosseguir agora, vamos projetar a nossa terceira questão. Essa questão agora
vai trabalhar com a parte de estatística básica. É uma questão que fornece uma sequência e ele pede a soma da média, da mediana e a moda, tá? Então vamos lá. Primeiramente, vamos por partes. Vamos calcular aqui a média, né? Se você calcular a média, como que você procede? Você vai somar todos os termos e vai dividir pela quantidade, não é isso? Então você vai colocar aqui, ó, 9 mais 16 mais o 13 mais o 7 mais o 9 mais o 9 mais o 20 mais o 13. Cuidado para não deixar ninguém de fora. Tudo isso dividido por, se você contar, nós temos um total de 8 termos. Você vem e divide por 8. E aí agora, somando em cima, você vai ter 96 dividido por 8. Quando você divide 96 por 8, você acaba encontrando 12. Então, a média dessa sequência é 12. Agora, nós vamos calcular a mediana. A mediana, você precisa tomar um cuidado. Qual que é esse cuidado? Você precisa pegar as informações e você vai ordenar. Você sempre vai pegar do menor para o maior ou do maior para o menor, não interessa. Eu vou pegar do menor para o maior. Por exemplo, eu tenho aqui o 7, eu vou riscar ele, eu venho aqui e coloco 7, certo? O próximo valor é o 9, vou pegar aqui o 9 e risquei. Só que o 9, ele acontece aqui de novo, 9, e ele acontece de novo, 9. Tá aqui. E aí agora o próximo valor que nós vamos colocar é o 13. Vou pegar um 13 aqui, e o 13 aparece novamente, vou riscar ali. Depois nós temos o 16, certo? E por último nós temos o 20. Então, toda vez que você for trabalhar a mediana, você precisa ordenar as informações. Aí agora, nós temos uma quantidade par, né? Então, eu tenho aqui o seguinte, eu tenho uma sequência com número par de termos. Toda vez que você calcula a mediana, duas coisas podem acontecer. Você ter uma sequência com uma quantidade par de termos ou uma sequência com uma quantidade ímpar de termos. Quando for uma quantidade par, você vai pegar os dois termos do meio, que nesse caso aqui são o 9 e o 13. Aí você fala assim, ué, professor, como que a gente sabe que são os dois do meio? É só você olhar o seguinte, a quantidade de termos do lado esquerdo precisa ser igual à quantidade de termos do lado direito, ó. Precisa ser igual, certo? Se é igual é porque nós temos os dois termos centrais. E aí, você vai ter que calcular, aqui no caso, a média desses dois termos. Então, você vai fazer aqui, ó, 9 mais 13 sobre 2. Percebeu? Se você somar 13 mais 9, você vai achar 22 dividido por 2, que vai ser 11. Então, tá aqui, ó. Com isso, nós fizemos o cálculo da mediana, correto? E aí, agora, a gente vai fazer o cálculo da moda. E aí, você só tem que lembrar o seguinte, o que é a moda? É o valor que mais se repete. Então, a moda é o valor que mais se repete. Quando você olha a nossa sequência, eu vou até, por exemplo,
apagar aqui os risquinhos. Quando você olha a nossa sequência, eu te pergunto, qual é o valor que mais aparece? O 9, tá vendo? Ó, o 9 apareceu 3 vezes. Então, a moda, aqui no caso, vai ser o 9. Então, tá aqui, ó. Com isso, nós encontramos a moda. E qual é a pergunta do problema? O problema pergunta a soma. Tá vendo? Quando você volta aqui na pergunta do problema, a soma da média com a mediana e com a moda. Então, é isso que o problema quer saber. Se você pegar essa soma, você vai ter o seguinte. A soma vai ser igual. Eu vou pegar ali, ó, 12 da média, mais 11 da mediana, mais 9 da moda. E essa soma vai ser igual a 32. E pelas alternativas, bate com a letra E, tá? Então, a banca FGV, nas suas provas tradicionais, tá? De maneira geral, ela sempre mantém o mesmo edital. Ela gosta de cobrar estatística. E quando ela cobra, ela, na sua grande maioria, né, quando ela cobra estatística básica, gira em torno desses 3 pilares, média, moda e mediana, tá? É claro que você tem que pegar questões com outras informações, só que na maioria a banca fica aqui, belezinha? E aí, é claro, é muito importante que você saiba os conceitos e saiba trabalhar como a gente fez agora. Bom, vamos prosseguindo. Agora nós vamos pegar a quarta questão. E essa quarta questão é uma questão de raciocínio lógico. A questão vai falar o seguinte: sabe-se que a sentença, então nós temos ali, se o sapato é preto, então a meia é preta ou o cinto é preto. O problema fala que essa sentença, ela é falsa. E aí, no caso, é correto concluir que é uma questão aqui que, qual que é o tema do assunto? Você vai colocar assim, ó, tabelas, verdade. Então, está dentro desse assunto aqui. Então, é muito importante que você domine as 5 tabelas passo a passo. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma condicional, se e então. Para ela ser falsa, nós temos um único caso. Quando você pega a tabela do condicional, né, ela tem um único caso que é falso, que é V com F, Vera Fischer, tá certo? Vera Fischer. Então, o problema fala que a nossa sentença aqui, ela é falsa. Então, eu vou pegar aqui, ó, a primeira parte, no caso, o sapato é preto, nós sabemos que precisa ser verdadeiro, porque é V com F. E essa segunda parte toda aqui, nós sabemos que ela tem que ser falsa. Porque no condicional, se a primeira parte é verdadeira e a segunda é falsa, o valor lógico final vai ser falso. É o único caso. E aí a gente agora vai fazer um pouquinho diferente, né? Vamos dar nomes. A primeira parte, por exemplo, vamos representar por P. Aqui, ó, nós temos uma disjunção, que é o ou. Essa outra parte aqui, ó, a meia é preta, nós vamos representar por Q. E essa outra parte aqui, o cinto é preto, nós vamos representar por R. Se você traz para a linguagem simbólica, você vai ter isso aqui, ó. Se P, então, aí você tem Q ou R. O problema fala que essa sentença aqui, o seu valor lógico é falso. E aí o que a gente já destacou? Que a primeira parte tem que ser verdadeiro, e aí a segunda parte tem que ser falso. Só que a segunda parte, nós temos aqui uma disjunção. E aí é muito importante que você lembre o seguinte:
Na tabela verdade do ou, só tem um caso que é falso, F com F. Então, esses lances, esses pequenos detalhes de cada tabela te ajudam muito a guardá-las. Então, na tabela do ou, só tem um caso que é falso, F com F. Sendo assim, nós vamos afirmar que a sentença Q ela é falsa e que a sentença R ela é falsa, do jeito que foi dado ali na nossa sentença. Então, só para ficar mais claro, eu tenho aqui, ó, a sentença P. Vem comigo. Ó, o sapato, vamos colocar assim, ó. O sapato é preto. Essa sentença, nós concluímos que ela é verdadeira. Nós temos a sentença que fala assim, ó. A meia, coloque aí, a meia é preta. Essa sentença aqui, nós vimos que ela é falsa. Nós acabamos de concluir que ela é falsa. E a sentença R, que é o cinto é preto, ó, o cinto é preto, nós concluímos que essa sentença também é falso. Aí vamos lá. Quando é que a sentença que ela vai ser verdadeira? Quando você nega. Por exemplo, a meia, olha só, a meia não é preta. Ou seja, se eu tenho que a meia é preta é falso, quando eu digo a meia não é preta, vai ser verdadeiro. E a sentença R? Eu tenho o cinto é preto é falso, quando é que torna uma verdade? Quando eu digo o cinto, olha só, não é preto. Quando eu digo que o cinto não é preto, essa sentença é verdadeira. Sabendo disso, eu volto para as alternativas. Olha a letra A. Ó, o sapato é preto. O que nós concluímos? Que o sapato é preto é verdadeiro. Então, vou vir aqui, ó, verdadeiro. Depois, essa vírgula está fazendo o papel do E. E, a meia não é preta. O que nós concluímos? Que a meia não é preta, ó, é verdadeiro. Então, aqui é verdadeiro. E, tá vendo aqui, ó, o cinto não é preto. O que nós concluímos? O cinto não é preto é verdadeiro também. Verdadeiro. Então, com isso, a nossa resposta final já é a letra A. Tá vendo? Nós, né, fizemos a nossa análise e a gente percebeu que o sapato é preto, é verdadeiro, a meia não é preta, é verdadeira, o cinto não é preto, é verdadeiro. Nós chegamos sempre a essas conclusões. Belezinha? E com isso, então, trabalhamos a questão 4. Raciocínio lógico é muito importante, a maioria dos tópicos, tá? Tabelas é como se fosse a tabuada. Então, as 5 tabelas você tem que saber de cor. Ah, professor, eu tenho dificuldade em guardar. É só fazer exercícios, né? Escreva as 5 tabelas separadamente. Na hora de ir pegando questões sobre tabelas, coloca do lado, vai sempre olhando e completando cada questão. Isso é fundamental, belezinha? Bom, fizemos a questão de número 4, vamos projetar agora a nossa questão de número 5. A banca FGV, ela tem um lance com a parte de plano cartesiano, ela gosta de cobrar plano cartesiano. E aí, essa questão aqui, além de trabalhar com plano cartesiano, ela vai trabalhar também um pouquinho de geometria, de forma mais precisa a parte de perímetro. Então, o que o problema vai falar para a gente? Olha só, sobre o plano cartesiano, há 4 pontos, ABCD, que definem um quadrilátero convexo. Quadrilátero é a figura de 4 lados.
Suas coordenadas são, aí nós temos aqui os 4 pontos. Já já a gente vai discutir. Aí o problema fala o perímetro desse quadrilátero. Então, vamos começar a pensar. Eu vou desenhar primeiramente o plano. Vou fazer um plano aqui simbólico, tá? Porque tem valores grandes ali, mas não vai precisar. Deixa eu só colocar aqui, ó. Nós temos aqui o eixo X, vamos recordar, chamado eixo das abscissas, certo? E nós temos o eixo Y, chamado eixo das ordenadas. Então tá aqui, ó. Em algumas questões, né, a banca acaba que coloca a nomenclatura. Então é importante que você saiba. Vamos pegar o primeiro ponto, vamos localizar. O ponto A, eu vou colocar ele mais ou menos aqui, ó. É tudo figurativo, tá? Então aqui nós temos o ponto A. Professor, por que que fica aí? Eu vou destacar o ponto A aqui para eu poder te mostrar. O que que você tem que lembrar? Quando você pega um ponto, né? O primeiro valor aqui é X. E o segundo valor aqui é Y. Então, se eu estou trabalhando com um ponto onde o Y é 0, é porque esse ponto ele pertence ao eixo X. Ele está em cima do eixo X. Olha aqui, a gente pegou o ponto A. Se você pega o ponto B, é 7, 0. Então, ele vai estar um pouquinho na frente, ó. Aqui vai estar o ponto B, ó. Porque é a mesma coisa. Aqui, ó, o seu X vale 7 e o seu Y vale 0. Então, é um ponto que pertence ao eixo X. Por outro lado, veja que o C aqui, ó, inverteu. O X é 0 e o Y é 24. Então, agora, como o X é 0, é um ponto que pertence ao eixo Y. Então, o ponto C, vou colocar lá em cima. Ó. Por quê? Porque o Y é 24. Só que, para não ficar muito grande aqui o nosso plano, a gente faz de forma figurativa. E o ponto D, dá uma olhada aqui, ó, 0 e 12. O seu X também é 0 e o seu Y é 12. Então, ele está na metade aqui, ó. Então, aqui nós temos o ponto D. Tá vendo? E aí o problema fala de uma figura chamada de quadrilátero, que é a figura que tem 4 lados. Se você projetar aqui, ó, vamos projetar aqui, aqui, aqui e aqui. Essa é a nossa figura. Nós temos que achar o seu perímetro. Vamos recordar o seguinte, nós vamos ter que trabalhar com perímetro. O que acontece? O que é o perímetro, que você já sabe? Nada mais é que a soma dos lados. Então, se você já tem a figura em mãos, né, você precisa calcular o seu perímetro, então é a soma de todos os lados. Então, nós vamos fazer o seguinte, não é uma questão tão simples, principalmente para quem faz tempo que não vê geometria. Olha só, quanto que vale a distância de A até B? Essa distância aqui eu vou te falar que é 2. Então, nós já temos um lado, ó. Aí você fala, professor, por que 2? Porque, veja bem, qual que é o valor do X do ponto B? O X do ponto B não é 7? Qual é o valor do X do ponto A? Não é 5? 7 menos 5, você sabe que é 2. Agora eu te pergunto, qual é o valor dessa partezinha aqui? O valor aqui vai ser 5, porque o X do ponto 5, o X do ponto A é 5. E aqui é a origem, ó, aqui é 0, tá vendo? Então, 5 menos 0 é 5. Da mesma forma, aqui, ó, no eixo Y. Qual é o valor do Y do ponto D? É 12? Agora é o Y, tá? 12. Então, 12 até 0 é 12. Então, esse segmento aqui é 12. E essa distância aqui, ó, o Y do ponto C, nós vimos que é 24. 24 menos 12,
Então, aqui também, ó, vai ser 12. Então, nós já achamos um outro lado. Beleza? E os outros lados? Como que a gente vai fazer? Aqui eu tenho, primeiramente, um triângulo retângulo, ó, o menor e o maior. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. X, eu vou chamar esse lado aqui de X, por exemplo, tá? E eu vou chamar esse lado aqui de Y, só para ficar diferente. Então, o que que nós vamos fazer? Eu vou olhar primeiro para esse triângulozinho retângulo aqui, ó, tá? Triângulo retângulo é muito cobrado pela banca. Se você, vamos recordar o seguinte, eu vou colocar até aqui embaixo, ó. Se você olhar aqui, vamos colocar aqui, ó, sobre uma informação sobre o triângulo retângulo. Só para que você não esqueça, uma vez que é muito cobrado pela banca, a parte de geometria. O que você tem que lembrar sobre o triângulo retângulo? Eu vou fazer um figurativo aqui. Primeiro, o triângulo ele é retângulo porque ele vai ter um ângulo de 90 graus. Então, aqui, ó, aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Aí eu vou chamar aqui, por exemplo, de A, B e C. E aí existe um nome. O A, ele vai ser chamado de hipotenusa, tá? Hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90. Você tem ali o ângulo de 90, o seu lado oposto é a hipotenusa. Esse lado aqui vai ser chamado de cateto e o B vai ser chamado também de cateto. São dois catetos. Se você aplicar Pitágoras, então nós temos o teorema de Pitágoras. O que Pitágoras defende? O seguinte, você vai pegar hipotenusa ao quadrado, A ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, você vai colocar B quadrado mais C ao quadrado. Essa relação nós vamos começar a aplicar ela e a gente vai aplicar duas vezes. Primeiro, nós vamos aplicar no triângulozinho azul. A hipotenusa vai ser aqui, ó, o x, que é um dos lados que nós temos que achar. Então, você vai ter o seguinte, ó, x ao quadrado vai ser igual aqui, ó, os catetos dele, 12 e o 5, ó. Então, eu faço, vai ser igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Percebeu? Aplicamos Pitágoras. E aí você vai ter o seguinte aqui, ó. X ao quadrado vai ser igual 12 ao quadrado é 144 mais 5 ao quadrado é 25. E aí você vai fazer a conta, ó. X ao quadrado vai ser igual 144 mais 25 é o mesmo que 169. Como que você vai eliminar o quadrado? X ali vai ser raiz quadrada de 169. Quando você faz essa conta, x ali vai ser igual a 13. Então, nós achamos mais um lado do nosso quadrilátero. O x é 13. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui o roxo. A gente vai fazer a mesma coisa, só que para todo esse triângulo maior aqui, ó. Certo? E aí você tem que pensar o seguinte. Todo esse lado dele aqui, ó, do lado de cá, por exemplo, é 12 mais 12, que é 24. E aqui embaixo, ó, vou apagar esse 5, esse 7 aqui. O que vai acontecer? Aqui embaixo, todo o seu lado vai ser 7. Quando você pega tudo até chegar no B aqui, ó, 5 mais 2, 7. Então, aqui, ó, os seus catetos são 24 e 7, e a sua hipotenusa aqui é o y, ó. Então, nós vamos aplicar ali Pitágoras também. Então, você vai ter, ó, a mesma coisa, y ao quadrado, que vai ser igual a 24 ao quadrado, mais
7 ao quadrado. E aí agora você vai fazer conta. Y ao quadrado vai ser igual. 24 ao quadrado é 576, mais 7 ao quadrado é 49. Então você vai ter y ao quadrado, quando você soma, vai dar 625. Daqui você tem que y é igual a raiz quadrada de 625. Qual é o valor que você eleva ao quadrado que dá 625? Esse valor é o 25. Com isso, então, nós achamos o quarto lado que faltava do nosso quadrilátero. Eu vou projetar aqui, ó, só para você ter uma ideia. O quadrilátero era basicamente isso aqui, ó. Só para você ter uma noção. E aí nós temos que esse lado aqui, ó, é 12, que esse lado ali, o x que nós achamos, é 13, que esse lado aqui foi 2, e que o y que nós encontramos agora é o 25. Tá aí, ó. Como o problema pede o perímetro desse quadrilátero, então o seu perímetro, como a gente já recordou a teoria, é a soma dos lados. 12 mais 13 mais 2 mais 25. Quando você faz essa soma, você vai achar 52. Ó que maravilha. E aí, dentro das alternativas, vamos ficar com a letra D. Aí você olha e fala, professor de Deus, então, a geometria, você precisa fazer um trabalho à parte. Você precisa, se possível, pegar um treinamento de geometria e trabalhar. Porque não tem como. Geometria é difícil para todo mundo. Por quê? É pouco cobrado em provas, pouco cobrado. A banca FGV sempre cobra. Se você pegar a maioria das provas da banca, ela no seu edital, ela sempre coloca geometria. E aí, na prova, no mínimo, uma questão vem. Então, é uma banca recorrente na parte de geometria. Então, se for o seu caso, sugiro que você pegue. Porque geometria são muitas informações, é muita coisa. E olha que a banca enxuga bastante. Mesmo ela enxugando bastante, ainda ficam muitas coisas, tá? Muitos conceitos que você precisa saber. Então aqui, ó, nós aplicamos perímetro, nós aplicamos plano cartesiano, né? E algumas informações pequenas, utilizamos teorema de Pitágoras, você teve que enxergar triângulo, retângulo ali. Então, isso aí é questão de prática, tá certo? Então não precisa assustar tanto, né? Vai fazendo o treinamento, as questões, e tendo dificuldade nessa parte teórica, é preciso voltar, tá certo? É assim para todo mundo. Vamos lá? Vamos prosseguindo aqui agora com a nossa próxima questão. Vamos pegar agora a questão de número 6. No caso aqui, é uma questão de raciocínio lógico, e aí o tema aqui, você vai colocar assim, ó, lógica, por exemplo, lógica de argumentação. Só que é um perfil mais tranquilo, tá? A lógica de argumentação, ela tem uma parte um pouco mais difícil, mas essa questão aqui, ela é voltada para o lado mais tranquilo. O que o problema faz? O problema fornece aqui, ó, 4 afirmações. Igual o problema fala, ó, as seguintes afirmações acerca de Marcos são verdadeiras. Todas elas são verdadeiras. Então você já pode colocar aqui, ó, a primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira, a terceira é verdadeira e a quarta é verdadeira. E aí o problema fala, a partir dessas informações, pode-se afirmar que Marcos... Então vamos por partes. Você está olhando e está falando assim, professor, beleza, por onde que nós vamos começar? Analise comigo. Veja bem, né? Você vai começar por onde é possível começar. Olha só, a primeira sentença nós temos aqui uma disjunção.
Na tabela verdade do ou, nós temos 3 sentenças verdadeiras. Na tabela do ou só tem um caso que é falso, F com F. Os outros casos são verdadeiras. E nessa questão, o problema falou que é tudo verdadeiro. Então, nós temos 3 opções. Não é legal. Quando você pega a sentença 2, nós temos uma conjunção, a tabela do E. Na tabela do E, nós temos uma verdade. Opa! Na tabela do E, nós temos uma única linha que é verdadeira, que é V com V. Então, essa segunda sentença é por onde nós vamos começar, porque eu tenho uma única opção. Por exemplo, Marcos tem filhos. Isso é verdadeiro. Então, eu vou colocar essa informação aqui, ó. Marcos tem filhos. Nós acabamos de concluir que essa informação é verdadeira. E a outra informação é que Marcos não pratica natação. Então, vou colocar assim, ó. Marcos não pratica natação. Essa informação também é verdadeira. Então, vamos colocar aqui, ó. E aí, diante dessas duas primeiras informações, a gente vai encontrando as outras. Por exemplo, se eu voltar na primeira sentença, ó, Marcos pratica natação. O que nós concluímos? Nós concluímos que Marcos não pratica natação é verdadeiro. Se a banca coloca que Marcos pratica natação, então essa parte aqui, ó, ela é falsa. Se a sentença toda ela precisa ser verdadeira e a segunda parte aqui ela é falsa, então para essa sentença ser verdadeira, a primeira parte só pode ser verdadeira. Porque se a primeira parte for falsa, como nós estamos aplicando a tabela verdade do ou, aí ficaria F com F, que é falso. E aí o valor lógico tem que ser verdadeiro, aí ficaria errado. Como a segunda parte, então, aqui, a gente descobriu que ela é falsa, obrigatoriamente a primeira parte tem que ser verdadeira, para que o valor lógico fique verdade. E se nós concluímos que a primeira parte é verdadeira, então vamos colocar aqui, ó. Então nós concluímos que Marcos é professor. Isso é verdadeiro. Então aqui, ó, Marcos é professor. Nós concluímos que essa informação ela é verdadeira. Agora, vamos para a sentença 3. A sentença 3, nós temos aqui, ó, o ou novamente. Tá certo? O ou novamente. A segunda parte aqui, ó, tá falando que o Marcos não é professor. Nós concluímos que Marcos é professor. É verdadeiro. Se a banca coloca ali que ele não é, então essa informação ela é falsa. Deixa eu só apagar aqui, porque para não ficar muito juntinho. Então aqui, ó, nós concluímos que essa informação aqui ela é falsa. Porque Marcos é professor é verdadeiro. Se a banca coloca que Marcos não é professor, então é falso. Como nós estamos aplicando a tabela verdade do ou, essa primeira informação aqui, ó, Marcos não é brasileiro, ela só pode ser o quê? Verdadeira. Não tem como ela ser diferente. Então, mais uma vez, ó, temos uma sentença onde está sendo aplicado o ou. Essa parte de cá, né, Marcos não é professor, ela é falsa. Então, para que a sentença fique verdadeira, essa primeira parte aqui, ó, Marcos não é brasileiro, ela tem que ser verdadeira. Logo, nós chegamos a essa conclusão. Vamos colocar aqui, ó, Marcos, veja bem, Marcos não é brasileiro. Essa informação, ela é verdadeira. Então, nós concluímos que Marcos não é brasileiro
e essa informação é verdadeira. E agora a gente vai para a última sentença que tem uma informação nova. Marcos conhece São Paulo. Então vamos lá. Aqui na última sentença nós temos uma condicional. Se e então. Tá vendo aqui? Nós temos do lado de cá, ó, por exemplo, Marcos é brasileiro. O que nós concluímos? Veja bem, que Marcos não é brasileiro é verdadeiro. Se a banca coloca que Marcos é brasileiro, essa sentença aqui ela é falsa. Tá certo? Ela é falsa. A primeira sentença, então, só pode ser falsa, né? Por quê? Pelo seguinte, analisa comigo. Nós temos uma condicional, se então. Como a segunda parte ela é falsa, se a primeira parte for verdadeira, nós vamos cair em Vera Fischer, V com F. V com F torna a sentença falsa e não pode, ela é verdadeira. Então, a primeira parte só pode ser falsa. Então, o que nós acabamos de concluir? Ó? Nós concluímos que Marcos conhece São Paulo é falso. O que é verdadeiro? É verdadeiro que Marcos, aí você nega, ó, não conhece São Paulo. Então, Marcos não conhece São Paulo, essa sentença é verdadeira. Então, todas as partes que são verdadeiras nós colocamos aqui. E o gabarito fala que é a letra B. Vamos ver então. Olha só. Marcos é professor. O que nós concluímos quanto a isso? Olha só. Marcos é professor. Verdadeiro. Tá aqui. Marcos não conhece São Paulo. O que nós concluímos? Que Marcos não conhece São Paulo é verdadeiro. Tá aqui. E que Marcos não é brasileiro. O que nós concluímos? Que Marcos não é brasileiro é verdadeiro. Perfeito. Então, a letra B realmente colocou todas as sentenças verdadeiras. Tá certo? Veja que, de certa forma, essa questão ela lembrou a outra que nós fizemos ainda aqui nessa aula da parte da lógica, só que era voltada para a tabela. Aí, só que você tem que entender também que depois que você passa pelo conteúdo de tabelas, verdade? Né? Todos os assuntos praticamente usam de tabelas, de certa forma, tá? Então, aqui a gente teve uma série de afirmações que a gente foi concluindo a sentença simples, se era verdadeiro ou se era falso. E aí a gente fez o levantamento e só assim foi possível a gente trabalhar as alternativas. Fique atento a esse tipo de informação da banca FGV, porque ela tem muitas questões nesse formato, tá certo? Vamos prosseguindo, vamos pegar aqui a nossa próxima questão, que vai ser a questão de número 7. Essa questão aqui de número 7, ela vai trabalhar, vamos colocar aqui, ó, com o que chamamos de proporcionalidade. Então, está dentro desse tópico aqui, certo? Então, vamos lá, vamos analisar a questão que vai falar o seguinte. Veja bem, olha só. Marcelo e Caio fazem juntos uma aposta de R$ 5 na loteria, sendo que Marcelo contribuiu para a aposta com apenas R$ 2. Essa aposta foi premiada com R$ 480 e os dois concordaram em dividir o prêmio proporcionalmente ao que cada um contribuiu. Dessa forma, a diferença entre os valores recebidos por Caio e Marcelo foi de... Então, perfeito, vamos lá. É uma questão que vai trabalhar com números diretamente proporcionais. Nós temos aqui o personagem Marcelo, por exemplo, que nós vamos representar a sua parcela por M, e nós temos o personagem Caio, que nós vamos representar a sua parcela por C. Se você pegar a parcela do Marcelo mais a parcela do Caio, esse valor tem que dar o total do prêmio, R$ 480.
reais. E aí nós estamos percebendo também o seguinte, né? Se você pegar aqui, ó, né, a sentença, a sequência M, C e a sequência 2 e 3. Aí você fala assim, ué, professor, por que 3? Veja, se o problema fala que Marcelo contribuiu com R$ 2 e eles fizeram uma aposta de R$ 5, logo o Caio contribuiu com R$ 3. 2 mais 3, 5. O problema fala que essas duas sequências, elas são diretamente, ó, diretamente proporcionais. E aí, você precisa aplicar o conceito correto. Como que a gente vai construir essa proporção? Você vai pegar aqui, ó, M está para 2, assim como C está para 3. E aí você vai trabalhar a propriedade, que é a soma. Você vai pegar a soma em cima, M mais C, e vai dividir pela soma embaixo, 2 mais 3. A soma em cima vai ser 480 dividido pela soma embaixo, que é 5. Quando você divide 480 por 5, você vai achar 96. E só para a gente recordar, esse valor que você encontra, ele é chamado de constante, veja, constante de proporcionalidade. A notícia boa é que você não precisa guardar esse nome, mas só para você lembrar, tá certo? Bom, com isso a gente precisa encontrar o valor de M e o valor de C. Você vai pegar aqui, ó, a razão com M, M sobre 2, e você vai igualar a essa constante. Ou seja, você vai ter aqui, ó, M sobre 2 vai ser igual a 96. Passa o 2 multiplicando, M vai ser 2, que multiplica 96. Nós vamos concluir que M vai ser igual 96 vezes 2, vai ser R$ 192. A parcela de Marcelo é R$ 192. E como que você pode encontrar a parcela do Caio, né? A parcela do Caio vai ser, você pode pegar aqui, ó, 480, que é o total, menos a parcela do Marcelo, que é 192. Se você faz essa diferença, você vai ver que ele ficou com R$ 288. Então, nós temos o valor que o Marcelo pegou e o valor que o Caio pegou. E o problema pede o quê? A diferença, né, do Caio pelo Marcelo. Então, vamos lá. Essa diferença que o problema pede é o seguinte: a diferença vai ser igual, você vai colocar 288 menos 192. Essa diferença aqui vai ser de R$ 96. Tá aqui, ó. E aí, pelas alternativas, chegamos aqui na letra A. Então, trabalhamos essa questão agora, que foi uma questão específica de números diretamente proporcionais. Essa parte como um todo de proporção, você tem que trabalhar razão, proporção, aí você tem números diretamente proporcionais, números inversamente proporcionais, e dentro desse conjunto,
nós temos regra de 3 simples e regra de 3 composta, que também é muito importante que você treine, tá certo? E vamos pegar aqui desse nosso primeiro material a nossa última questão. Vamos lá. É uma questão envolvendo geometria, mais precisamente a parte de áreas, tá? Então o problema fala assim, ó: considere, vamos pegar aqui o marca-texto, considere um triângulo ABC, seja D, no caso, um ponto sobre o lado AB, tal que o comprimento AD é o dobro do comprimento de DB. Calma que nós vamos fazer o desenho. Seja E o ponto médio do lado BC. Se a área do triângulo ADE é 6, a área, no caso agora, a área do triângulo ABC mede. Então vamos lá, o esquema aqui vai ser o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Vamos desenhar o nosso triângulo. Vamos pegar aqui só para você ter uma ideia. Nós vamos projetar mais ou menos assim o nosso triângulo do problema. Então, você vai ter algo assim. Eu tenho aqui, por exemplo, A, B, C. O problema fala que o ponto E, ele é ponto médio do segmento BC. Se ele é ponto médio, você tem que lembrar que ele divide o segmento em duas partes iguais. Então, eu pus um risquinho para te mostrar que esses dois lados são iguais, têm o mesmo valor. E aí nós vamos ter o triângulo. Aí eu vou pegar o seguinte, nós temos um ponto D, vou colocar ele mais ou menos aqui. Nós temos um ponto D, que pertence a B. E aí o problema fala o seguinte, me acompanha aqui, ó. Ele fala que tal que o comprimento de AD, que é toda essa parte aqui, ó, o comprimento de AD, seja o dobro, tá vendo aqui, ó? Seja o dobro do comprimento DB. Então, o que a gente vai fazer? DB, por exemplo, nós vamos chamar por X, AD nós vamos chamar por 2X, por exemplo, certo? E aí vai ser o seguinte, vamos fazer o nosso desenho agora. Se eu projetar aqui o triângulo, ó, A, E, e aí D. Esse aqui é um triângulo. O que acontece? Nós vamos projetar aqui a sua altura. Ó, toma cuidado, tá, gente? Aqui é a sua altura. Geometria não é fácil. E olha que eu estou trabalhando aqui nesse material questões consideradas fáceis, tá certo? Mas se você tem dificuldade, muitos conteúdos você vai pegando, outros não. Depois tem que ir trabalhando com mais calma. Então, o que acontece aqui, ó? Projetei a sua altura. Vamos colocar aqui, ó. Projetei a sua altura. Aí, o problema fala que a área do triângulo ADE é 6. Então, esse triângulo ADE é esse triângulo aqui, ó, que eu estou riscando de azul. O problema fala que a sua área, tá vendo aqui? A sua área é 6. E aí nós temos que fazer o seguinte, ó. Área do triângulo ADE. Qual é a fórmula da área de um triângulo? Base vezes altura sobre 2. A base é 2x vezes a altura, que é h, sobre 2. Eu posso cortar esse 2 com esse 2, vai sobrar x vezes h. Só que nós vamos concluir que x vezes h é igual a 6. Por quê? Porque a área, o problema fala que é 6. Então, nós chegamos nessa relação aqui, ó. X vezes h é 6. Chegamos aqui. Agora vem outro lance. Preste atenção. Aí,
Esse triângulo que eu estou colorindo de verde aqui, ó, tá vendo? É o triângulo EDB. Se você calcular a sua altura, veja que a sua área, a gente vai calcular a sua área, veja que a sua altura é essa aqui, ó, a mesma. Tá vendo aqui, ó? É a mesma, porque ele é um triângulo, no caso, acutângulo. Então, acutângulo não, obtusângulo, que ele tem um ângulo maior que 90 aqui, ó. Então, eu posso projetar a sua altura do lado de fora, tá? Então, o aluno tinha que enxergar isso. Então, a sua área vai ser o seguinte. Olha só, vou deixar até de verde aqui, ó. A área do triângulo EDB. Essa área vai ser o seguinte, base, que é x, vezes altura, que é h, sobre 2. Só que x vezes h, nós sabemos que é 6. Então, você substitui 6 sobre 2, que vai ser igual a 3. Tá aqui, ó. Beleza. E aí, se você somar as duas áreas, tá vendo aqui, ó? Deixa eu pegar aqui, ó. A área do triângulo AEB é a soma do azul com verde. Então, aqui, ó, a área do triângulo AEB vai ser o seguinte. Você vai pegar a área do triângulo ADE, a área do triângulo ADE, e você vai somar com a área do triângulo DEB. É essa soma. Então, aqui, ó, nós vamos concluir que a área do triângulo AEB vai ser igual a 6 mais 3, que é 9. Só que o que acontece? Como o ponto E ele é um ponto médio, então essa área aqui, ó, vou pegar o roxo, a área desse triângulo aqui que ficou faltando, ele é igual à área que nós somamos os dois triângulos. Então, você vai pôr isso aqui, ó, que a área do triângulo AEC, que ó, a área do triângulo AEC vai ser igual à área do triângulo ABE, que vai ser igual a 9 também. E aí, qual é a área que o problema pede? A área ABC. Então, aqui, ó, a área do triângulo ABC vai ser igual à área do triângulo AEC mais a área do triângulo ABE, que no caso vai ficar 9 mais 9, que vai ser igual a 18, tá certo? E aí, pelas alternativas, ficaremos aqui com a letra B. Belezinha? Então, fizemos agora a questão de número 8, que é uma questão de geometria, mas como eu disse, né? Geometria, ela realmente arranca o couro da galera. Então, você precisa ir lá, pegar, né, um capítulo de geometria, começar lá com a parte de ângulos, vem passando todas as informações, vai para a parte de polígonos, enfim, passar por todos os tópicos mais importantes e mais utilizados, né, pelas bancas, de maneira geral até, para você realmente fortalecer, tá, os conceitos geométricos. Isso faz parte. Mas eu não quero que você se preocupe tanto, tipo, eu não estou conseguindo entender essa geometria. Aqui você está trabalhando questões. Aí eu vou dando uma pincelada na parte teórica, mas isso não substitui realmente a teoria para você trabalhar, caso você tenha dificuldade. Agora,
muitos conteúdos, mesmo só fazendo exercícios, você vai pegar a manha, outros nem tanto. Então você tem que ter essa consciência também, belezinha? Então, essa nossa primeira aula aqui, trabalhamos o nosso primeiro material, né? É muito importante que depois você pegue o material, tente trabalhar sozinho, tendo dúvida, volte na aula e assim sucessivamente. Eu vou ficando por aqui e eu te vejo na próxima.